As doenças pulmonares intersticiais são doenças complexas e altamente incapacitantes que têm sido associadas a um elevado risco de mortalidade. No entanto, ainda não se sabe quais as medidas clínicas mais adequadas para avaliar a progressão da doença e o risco de mortalidade nesta população. As medidas de atividade física e capacidade para o exercício têm mostrado potencial para serem usadas como preditores de mortalidade. No entanto, a sua utilização para estabelecer o prognóstico e avaliar a progressão da doença ainda não está adequadamente estabelecida e faltam estimativas sumárias acerca desta associação que possam ser utilizadas tanto em investigação como na prática clínica. Assim, o nosso estudo pretendeu sumariar a evidência acerca da associação entre as medidas de atividade física e exercício e risco de mortalidade em pessoas com doença pulmonar intersticial e quantificar a magnitude desta associação através de uma meta-análise. Neste sentido, realizamos uma revisão sistemática da literatura de acordo com as recomendações do PRISMA em 4 bases de dados científicas, a PubMed, a Scopus, a Web of Science e a EBSCO, utilizando uma combinação de palavras-chave e termos mesh. Após a seleção dos artigos, que foi realizada independentemente por 2 investigadores, avaliamos a qualidade dos artigos com uma escala de risco de viés. A pesquisa resultou na inclusão de 49 estudos observacionais com dados a cerca de 9.536 pessoas com doença pulmonar intersticial. A média de idade dos participantes foi 64 anos e cerca de 67% eram homens. A duração do seguimento foi de 23 dias a 16 anos. Dos 49 estudos incluídos, 42 reportaram uma associação significativa entre pelo menos uma medida de atividade física e exercício e o risco de mortalidade. As medidas mais reportadas foram o teste de marcha de 6 minutos, o consumo de oxigênio, trabalho em watts e o tempo gasto em atividade física. Especificamente com a meta-análise, verificamos que as pessoas com doença pulmonar intersticial que percorriam entre 250 a 350 metros no teste de marcha de 6 minutos tinham o dobro do risco de mortalidade em comparação com as pessoas que percorriam mais de 350 metros. Nos participantes que percorriam uma distância inferior a 250 metros no teste de marcha, o risco de mortalidade foi 2,5 vezes superior. E, finalmente, nos participantes que apresentaram uma diminuição na distância percorrida ao longo do tempo, com decréscimos superiores a 26 metros, o risco de mortalidade foi 3 vezes superior. Adicionalmente, não observamos uma associação significativa entre o consumo de oxigênio e o risco de mortalidade, mas um aumento de 10% ou cerca de 10 a 20 watts na carga de trabalho associou-se a uma redução no risco de mortalidade de cerca de 8 a 12%. O tempo gasto em atividade física, por exemplo, mais de 100 minutos por semana ou mais 0,03 quilocalorias minuto-quilograma por dia, foi também associado a uma redução de 45% no risco de mortalidade. Para concluir, o nosso estudo mostrou que as medidas de atividade física e capacidade para o exercício se associam significativamente com o risco de mortalidade em pessoas com doença pulmonar intersticial. Estes resultados suportam a sua utilização na prática clínica para estabelecer o prognóstico e prever o risco de mortalidade. O teste de marcha de 6 minutos tem sido amplamente utilizado, no entanto, as outras medidas ainda necessitam de ser mais exploradas. Assim, intervenções personalizadas para melhorar a atividade física e a capacidade para o exercício podem constituir um passo importante na redução da mortalidade precoce das pessoas com doença pulmonar intersticial.